O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som de botas militares pisando na terra úmida. Helena da Silva Guajajara, uma mulher indígena guajajara de 25 anos, estava em sua humilde casa de madeira quando sua vida mudou para sempre. Em questão de minutos, ela se tornaria símbolo de uma luta que ecoaria pelos corredores da justiça internacional por quase uma década. Maranhão, um estado brasileiro marcado pela pobreza extrema e violência endêmica, escondia em suas florestas comunidades indígenas que viviam à margem da sociedade. Para muitos, essas pessoas eram invisíveis. Para outros, eram obstáculos. Para os militares que patrulhavam a região em busca de madeireiros ilegais, eram suspeitas por definição. Naquela noite de março, a escuridão não era apenas física, era moral, humana, institucional. O que aconteceu na casa de Helena não foi apenas um crime, foi a manifestação brutal de um sistema que desumanizava os mais vulneráveis, que transformava mulheres indígenas em alvos de uma violência que ecoava séculos de opressão. Imagine por um momento, você está em sua própria casa, com seus filhos pequenos dormindo no cômodo ao lado. De repente, homens armados invadem seu lar. Eles não estão ali para proteger, estão ali para destruir. O Estado, que deveria ser seu guardião, torna-se seu algoz. A farda, que deveria representar segurança, torna-se símbolo de terror. Helena não sabia, naquele momento, que sua tragédia pessoal se transformaria em um marco histórico. Que seu nome seria pronunciado em tribunais internacionais, que sua dor abriria precedentes jurídicos, que seu grito silenciado ecoaria até os mais altos escalões da justiça mundial. Mas como uma mulher indígena sem recursos, sem voz política, conseguiu desafiar um sistema inteiro? A resposta a essa pergunta nos leva por um labirinto de corrupção, impunidade, resistência e, finalmente, justiça. Uma jornada que expõe as entranhas podres de um Estado que falhava sistematicamente com seus cidadãos mais vulneráveis. O Brasil, dos anos 2000, era um país em transição. Tinha saído de uma ditadura militar anos antes e consolidava sua democracia, prometendo modernização. Mas nas florestas do Maranhão, longe dos holofotes da capital, uma outra realidade se impunha. Ali, a lei era a do mais forte, a justiça, um luxo inacessível aos pobres. E os direitos humanos, apenas palavras vazias escritas em documentos que nunca chegavam às comunidades indígenas. A comunidade Guajajara, onde Helena vivia, havia sido classificada como zona de alto risco pelas autoridades militares. O motivo? A suposta presença de grupos armados ligados a madeireiros ilegais. Na prática, isso significava que qualquer pessoa da região era automaticamente suspeita. Qualquer casa poderia ser invadida. Qualquer família poderia ser aterrorizada. As operações militares na região seguiam uma lógica perversa. Para combater o inimigo invisível, todos os habitantes. Nesse contexto, Helena era apenas mais uma entre milhares de mulheres vulneráveis. Mãe de 4 filhos, casada com um lavrador, vivia da agricultura de subsistência e do pouco que conseguia vender no mercado local. Falava principalmente sua língua materna, o tupi-guarani, tendo apenas conhecimentos básicos do português. Para o sistema oficial brasileiro, ela era estatisticamente invisível. Mas por que justamente ela se tornaria o símbolo de uma luta que transformaria a jurisprudência internacional? A resposta não está apenas no horror do que aconteceu naquela madrugada de março, mas na extraordinária rede de apoio que se formaria ao seu redor. Organizações de direitos humanos, advogados comprometidos, ativistas indígenas e até mesmo organismos internacionais se uniriam para garantir que sua voz fosse ouvida. O caso de Helena da Silva Guajajara não é apenas sobre violência de gênero ou direitos indígenas, embora seja profundamente sobre essas questões.
É sobre como os mais vulneráveis podem desafiar os mais poderosos. É sobre como a justiça, mesmo quando tarda, pode chegar. É sobre como um grito silenciado pode se transformar em um rugido que ecoa pelos corredores do poder. Neste roteiro investigativo, vamos mergulhar nas profundezas de um caso que expôs as vísceras do sistema brasileiro, que forçou um país inteiro a olhar para seus demônios, que obrigou o Estado a reconhecer sua responsabilidade em crimes hediondos. Você está preparado para descobrir como uma mulher invisível conseguiu abalar as estruturas do poder? Como ela transformou sua dor em justiça e sua tragédia em esperança para milhares de outras mulheres? Se esta história te intriga, se você acredita que justiça e verdade devem prevalecer, deixe seu like neste conteúdo e se inscreva em nosso canal. Compartilhe com quem também precisa conhecer histórias de resistência e coragem. Nos comentários, conte-nos até onde você iria para buscar justiça. Porque esta é apenas a primeira camada de uma história que vai muito além de um crime. É sobre a alma de um país, sobre a força de uma mulher e sobre o poder transformador da verdade. A chuva fina que caía sobre as florestas do Maranhão criava uma névoa fantasmagórica entre as árvores. O ar estava carregado de umidade e do cheiro característico da terra molhada que subia do chão da mata. Na pequena casa de madeira de Helena da Silva Guajajara, apenas o som da chuva no telhado de zinco quebrava o silêncio da madrugada. Helena dormia ao lado do marido, Mário Pereira, enquanto seus 4 filhos pequenos descansavam no cômodo adjacente. A casa, construída com tábuas de madeira e sustentada por pilares de concreto, tinha apenas 3 ambientes. Um quarto principal, um espaço que servia como sala e cozinha e um pequeno depósito. Era simples, mas era seu lar. Era segura, até aquela madrugada. O primeiro som não foi de passos, foi o latido desesperado dos cachorros da vizinhança, um coro canino de alerta que ecoava pela floresta. Depois vieram as vozes baixas, sussurradas em português, se aproximando pela trilha de terra batida que levava à casa. Helena despertou primeiro, seu instinto materno sempre em alerta. Algo estava errado. Eram exatamente 03:30 quando as botas militares pisaram na pequena varanda de madeira. O som era inconfundível. Não eram as sandálias de couro dos vizinhos, nem os pés descalços das crianças correndo pela manhã. Era o som pesado, ritmado e ameaçador de coturnos militares contra as tábuas úmidas. Helena acordou o marido, mas antes que ele pudesse reagir por completo, a porta foi arrebentada. Não houve pedido de permissão. Não houve mandado judicial. Não houve explicações. Apenas a invasão brutal de homens armados na casa de uma família, quebrando a santidade do lar com a violência institucional. 3 soldados do exército brasileiro entraram na casa como predadores caçando sua presa. O primeiro a entrar era alto, moreno, com uniforme militar completo e fuzil em punho. Seus olhos percorreram o lugar com uma frieza calculada, como se estivesse mapeando o território inimigo. O segundo soldado era mais baixo, mas igualmente armado, e levava consigo um rádio de comunicação que emitia um suave chiado. O terceiro permaneceu na porta, garantindo a segurança da operação. "Levantem! Todos de pé!" A voz cortou a madrugada como uma navalha. Mário tentou se levantar, confuso, ainda sonolento. "O que acontece? O que vocês procuram?" Perguntou em um português entrecortado, já que sua língua materna, assim como a de sua esposa, era o tupi-guarani. A resposta veio na forma de um golpe com a coronha do fuzil nas costelas, que o derrubou no chão de madeira. O som seco do impacto se misturou com o gemido de dor do homem. Helena se aproximou instintivamente do marido, mas foi impedida pelo segundo soldado. "Sabemos que aqui vocês escondem madeireiros. Onde estão as armas?" A acusação retumbou na pequena casa como um trovão. Madeireiros. Armas. Helena olhava para os soldados com uma mistura de terror
e incompreensão. Sua casa nem sequer tinha uma faca decente para cortar a comida, muito menos armas. Seus únicos criminosos eram 4 crianças dormindo no quarto ao lado. Não temos nada aqui, senhor. Somos gente trabalhadora, lavradores. Tentou explicar Mário enquanto se levantava lentamente, com uma mão protegendo as costelas doloridas. Mas os soldados não estavam ali para ouvir explicações. O primeiro soldado agarrou Helena pelo braço com uma força brutal, seus dedos cravando na pele morena da mulher. Você vai nos dizer onde eles se escondem, Índia maldita, sussurrou com um hálito que cheirava a cachaça e ódio. Foi nesse momento que Helena compreendeu que aquilo não era uma busca por criminosos. Não era uma operação militar legítima. Era algo muito mais sombrio, muito mais pessoal, muito mais degradante. Os olhos do soldado brilhavam com uma malícia que ela reconheceu instintivamente. Era o olhar de um predador diante de uma presa indefesa. «Levem ele para fora», ordenou o primeiro soldado, apontando para Mário. «Não! Por favor, me façam mal ao meu marido!» suplicou Helena, primeiro em sua língua nativa, depois tentando em português. Mas suas palavras só serviram de combustível para a crueldade dos invasores. Mário foi arrastado para fora da casa, sob a mira de fuzis, deixando Helena sozinha com o soldado que claramente comandava a operação. Lá fora, ela podia ouvir a voz desesperada de seu marido implorando que não fizessem mal à família. O que aconteceu nos próximos 40 minutos transformaria para sempre a vida de uma mulher e, posteriormente, a jurisprudência internacional sobre direitos humanos. A casa que momentos antes era um refúgio seguro tornou-se um cenário de horror. As paredes de madeira que protegiam uma família tornaram-se testemunhas silenciosas de uma violência que ultrapassava qualquer limite da dignidade humana. Helena foi forçada a deitar no chão de madeira fria enquanto suas roupas eram arrancadas com violência. O soldado falava enquanto a agredia: «Vocês, indígenas, não são mais que animais. Merecem ser tratados como tal». As palavras eram parte da tortura. Desumanizar antes de degradar. Por 40 longos minutos, Helena da Silva Guajajara foi estuprada, torturada e humilhada por representantes do Estado brasileiro que juraram proteger os cidadãos. Seu corpo foi violentado, sua dignidade destroçada, sua alma ferida de uma forma que deixaria cicatriz, mas que nunca esqueceria. Lá fora, Mário era mantido sob a mira de um fuzil, forçado a ouvir os gritos abafados de sua esposa, sabendo que não podia fazer nada para protegê-la. A impotência era parte do plano. Quebrar não apenas a vítima, mas toda a estrutura familiar, toda a sensação de segurança que um lar deveria proporcionar. Quando terminou, o soldado se levantou como se nada tivesse acontecido. Vestiu-se com calma, ajeitou o uniforme e disse com uma frieza calculada: «Se falarem alguma coisa sobre isso, voltamos para terminar o serviço. Com você e com as crianças». A ameaça ficou pairando no ar úmido da madrugada como uma maldição. Os 3 soldados saíram da casa da mesma maneira que entraram, sem explicações, sem remorso, sem humanidade. Deixaram para trás uma família destroçada e uma mulher que teria que encontrar uma força sobre-humana para reconstruir não apenas sua vida, mas também sua fé na justiça. Como é possível que representantes do Estado se transformem em predadores dos próprios cidadãos que deveriam proteger? 23 de março de 2002, 06:00 da manhã, um dia após o horror. O sol nasceu naquela manhã como em qualquer outro dia, mas para Helena da Silva Guajajara a luz parecia diferente, mais fria, mais distante, como se o mundo inteiro tivesse mudado de cor durante aquelas horas sombrias da madrugada anterior. Ela estava sentada no chão de madeira de sua casa, abraçando os joelhos contra o peito, olhando fixamente para a porta que havia sido arrebentada.
Mário tentava consertá-la com pedaços de madeira e pregos velhos, suas mãos tremendo não pelo frio da manhã, mas pela raiva impotente que consumia seu peito. As crianças não entendiam por que a mãe já não falava. Os 4 filhos pequenos, o mais velho com apenas 12 anos, circulavam pela casa como fantasmas, sussurrando entre si em tupi-guarani, fazendo perguntas que os pais não conseguiam responder. Por que homens maus entraram na nossa casa, mamãe? A pergunta inocente da filha de 6 anos cortou o silêncio como uma lâmina. Mas Helena nem tinha palavras. Como explicar o mal inexplicável para crianças que só deveriam se preocupar em brincar e ir à escola? Mário parou de martelar e olhou para a esposa. 40 anos de vida, 20 de casamento, e nunca havia se sentido tão inútil. Não conseguira proteger sua família, não conseguira defender sua casa. Não conseguira impedir que sua esposa fosse violentada a poucos metros de distância, enquanto ele permanecia imobilizado sob a mira de um fuzil. Temos que denunciar, sussurrou, mais para si mesmo do que para Helena. A reação dela foi imediata e visceral. Seus olhos se encheram de puro terror. Não, eles disseram que voltariam. Disseram que matariam as crianças. Suas palavras saíram entrecortadas, primeiro em sua língua nativa, depois em um português fragmentado. O medo havia se instalado em cada célula de seu corpo, mas Mário havia tomado uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Naquela mesma manhã, contra a vontade desesperada de sua esposa, ele caminhou até a delegacia mais próxima, na cidade de Imperatriz, a 2 horas de caminhada pela trilha na mata. Cada passo era uma batalha contra o medo, contra a certeza de que estava assinando a sentença de morte de sua família, contra a voz interna que lhe dizia que pessoas como eles não tinham direito à justiça. A recepção na delegacia foi exatamente o que ele temia. O delegado, um homem gordo com um bigode grisalho e um uniforme mal ajustado, nem sequer levantou os olhos dos papéis quando Mário entrou. "O que você quer, índio?" A palavra foi cuspida com desdém, como se a simples presença de um indígena naquele lugar fosse uma ofensa. "Quero denunciar uns soldados que invadiram minha casa e fizeram mal à minha esposa", murmurou Mário, suas palavras se perdendo em um português entrecortado. O delegado finalmente levantou a vista com uma expressão de tédio e irritação no rosto. "Soldados? Que soldados? Não vi nenhum soldado por aqui. E mesmo que tivesse visto, eles estão fazendo o trabalho deles, combatendo criminosos como vocês." "Criminosos? Somos lavradores, senhor. Temos filhos pequenos." "Lavradores que escondem os invasores", interrompeu o delegado, batendo a mão na mesa. "Escute aqui, índio, se você continuar inventando mentiras sobre nossos soldados, quem vai se dar mal é você. Entendeu?" Mário saiu da delegacia com as mãos vazias e o coração destroçado. A primeira tentativa de buscar justiça havia se transformado em mais uma humilhação. Mais uma confirmação de que pessoas como eles não tinham voz, não tinham direitos, não tinham importância. De volta à casa, Helena esperava com uma ansiedade destrutiva. "E então?" perguntou antes que o marido cruzasse a porta consertada. "Eles não quiseram ouvir. Disseram que somos mentirosos, que somos terroristas." Mário desabou em uma velha cadeira de madeira, cobrindo o rosto com as mãos calejadas pelo trabalho na roça. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que a surpreendeu. Em vez do desespero que esperava sentir, uma raiva fria começou a crescer em seu peito. Uma indignação que queimava como ferro em brasa. Eles haviam violado seu corpo, destroçado sua dignidade, aterrorizado seus filhos e ainda tinham a audácia de chamá-los de mentirosos. "Não vamos desistir", disse ela com uma firmeza que não sabia que possuía. Mário olhou para a esposa surpreso. Esta não era a Helena assustada da noite anterior. Havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação feroz, quase selvagem.
Eles acham que somos invisíveis, que podem fazer qualquer coisa conosco porque somos indígenas, porque somos pobres, porque somos mulheres. As palavras de Helena ecoaram na pequena casa como um manifesto de guerra. Mas eu nem vou deixar que façam isso com outras mulheres. Não vou deixar que meus filhos cresçam pensando que isso é normal. Nos dias seguintes, o casal começou uma jornada que testaria os limites da resistência humana. Procuraram outras autoridades, sempre encontrando portas fechadas e ouvidos surdos. Cada não que recebiam, cada olhar de desprezo, cada ameaça velada, apenas alimentava mais a determinação de Helena. Ela havia descoberto algo que seus próprios agressores não esperavam. Uma mulher indígena determinada é uma força da natureza. As semanas se transformaram em meses de peregrinação por escritórios governamentais, delegacias e tribunais. Helena aprendeu a falar um português mais fluente, impulsionada pela necessidade de ser ouvida. Aprendeu a navegar pela burocracia brasileira, a enfrentar funcionários públicos hostis, a repetir sua dolorosa história centenas de vezes para pessoas que a olhavam como se fosse um inseto insignificante. Mas o que mais a machucava não era a indiferença das autoridades. Era o silêncio de sua própria comunidade. Vizinhos que antes a cumprimentavam agora desviavam o olhar. Conhecidos sussurravam pelas suas costas. Algumas pessoas chegaram a culpá-la. Por que você teve que denunciar? Agora os soldados vão nos perseguir a todos. O isolamento social era quase tão doloroso quanto o trauma original. Helena se viu lutando sozinha, com apenas o marido ao seu lado, contra todo um sistema que conspirava para silenciá-la. Até onde é capaz de ir uma mãe para proteger não apenas seus próprios filhos, mas todas as crianças que poderiam sofrer o mesmo destino? A resposta viria nos meses seguintes, quando Helena descobriria que sua luta individual se conectaria com uma rede de ativistas e organizações que transformariam sua dor pessoal em um marco histórico dos direitos humanos. Mas, por enquanto, no final de 2002, ela era apenas uma mulher indígena com uma história terrível e uma determinação inabalável de ser ouvida. Você conseguiria manter a esperança quando todo o mundo parece conspirar contra você? Quando sua própria comunidade te abandona e o Estado te trata como um inimigo? A jornada de Helena estava apenas começando. Terras indígenas do Maranhão abril, dezembro de 2002. A notícia se espalhou pelas florestas do Maranhão como um rastro de pólvora. Não através de jornais ou rádios. Poucos na região tinham acesso a esses luxos, mas através da rede de comunicação mais antiga e eficaz do mundo, o boca a boca, sussurros em tupi-guarani que passavam de casa em casa, de família em família, carregando consigo não apenas informação, mas também medo. A mulher do Mário denunciou os soldados. Essa frase, repetida em diferentes variações e idiomas, dividiu a comunidade indígena como uma rachadura em uma rocha. Por um lado, aqueles que admiravam em segredo a coragem de Helena, por outro, os que a viam como uma ameaça à frágil paz que mantinham com as autoridades militares. Dona Carmen, uma anciã respeitada da comunidade, balançava a cabeça enquanto moía milho para o mingau da manhã. Essa mulher vai trazer a desgraça para todos nós, murmurava para as vizinhas que se reuniam em sua casa. Os soldados vão pensar que todos somos rebeldes agora. Mas havia segredos muito mais sombrios escondidos nas dobras silenciosas daquela região. A verdade era que o que aconteceu com Helena não foi um caso isolado. Foi apenas o primeiro a ser denunciado. Nas semanas seguintes à sua visita à delegacia, outras mulheres começaram a aparecer nas reuniões comunitárias com o olhar baixo e com histórias sussurradas. Maria Helena, uma jovem de 19 anos, finalmente confessou à sua irmã mais velha que também havia sido estuprada por soldados 3 meses antes do caso de Helena. Mas eu não disse nada porque pensei que ninguém acreditaria em mim.
chorava, enquanto abraçava as pernas contra o peito. Rosa, de 34 anos, mãe de 5 filhos, revelou sua própria tragédia. Foi no final de 2001. Entraram na minha casa procurando meu filho mais velho, dizendo que ele estava com os madeireiros. Quando o encontraram, me forçaram. Sua voz se quebrou, incapaz de completar a frase que havia guardado como um segredo por quase 1 ano. As revelações se multiplicavam como as ondas após o lançamento de uma pedra na água. Francisca, Antônia, Esperança, nomes que se somavam a uma lista terrível que ninguém se atreveu a compilar antes. Cada história individual se conectava com as outras, formando um padrão grotesco de violência sistemática contra as mulheres indígenas. O que estava acontecendo nem era uma série de crimes isolados cometidos por soldados desobedientes. Era uma estratégia, uma tática de guerra psicológica dirigida especificamente contra as comunidades Guajajara. O raciocínio era tão perverso quanto eficaz. Violentar as mulheres não era apenas um ato de violência sexual, era uma forma de destruir todo o tecido social dessas comunidades. Seu Aurélio, um homem de 67 anos que havia sido líder comunitário por décadas, sabia disso. Ele havia visto operações semelhantes durante as décadas de 1970 e 1980. É uma guerra contra o nosso povo, dizia ele em reuniões secretas realizadas na mata, longe de ouvidos indiscretos. Mas mesmo entre os líderes comunitários não havia consenso sobre como reagir. Alguns, como seu Aurélio, viam na coragem de Helena uma oportunidade para denunciar finalmente décadas de abusos. Outros, como seu Sebastião, temiam represálias ainda piores. Se continuarmos falando, eles vão acabar com toda a nossa comunidade, argumentava em tensas reuniões que se prolongavam pela madrugada. A divisão não era apenas entre os que apoiavam e os que se opunham às denúncias. Havia camadas mais complexas de medo, vergonha e cálculo político. Algumas famílias temiam que a associação com rebeldes pudesse afetar seus filhos na escola ou seu acesso aos poucos programas sociais do governo. O padre da região, um homem jovem de origem urbana, encontrava-se em uma posição impossível. O padre Miguel havia chegado àquela região 3 anos antes, cheio de ideais de justiça social. Mas a crua realidade da violência institucional testava sua fé de maneiras para as quais o seminário nunca o havia preparado. As mulheres vêm a mim em busca de consolo, mas também de justiça, confessou em uma carta ao bispo que nunca foi enviada. Como posso falar de perdão quando nem sequer há um reconhecimento do pecado? Como posso pregar a paz quando a guerra é travada contra os inocentes? Suas homilias dominicais tornaram-se exercícios de equilíbrio diplomático. Falava de justiça sem mencionar os militares. Pregava sobre a dignidade humana sem citar casos específicos. Orava pela paz sem denunciar a guerra. Mas o silêncio oficial não impedia que as verdades circulassem pelos cantos escuros da comunidade. Na venda de seu Joaquim, um pequeno comércio que vendia desde refrigerantes até remédios básicos, as conversas em voz baixa revelavam uma geografia do terror que poucos fora da região conheciam. Certas estradas eram evitadas ao anoitecer. Certas casas isoladas haviam sido visitadas pelos militares. Certas mulheres já não saíam sozinhas. Os homens da comunidade carregavam sua própria carga de vergonha e impotência. Culturalmente eram vistos como os protetores das famílias, mas como proteger-se do próprio Estado. Como enfrentar soldados armados quando suas únicas armas eram facões para o trabalho na roça? Joaquim, o marido de Maria Helena, não conseguia olhar sua esposa nos olhos desde que soube da violação. Não por julgá-la, ele sabia que ela era a vítima, mas pela culpa avassaladora de não ter estado lá para defendê-la. Eu estava na roça quando aconteceu. Repetia para quem quisesse ouvir, como se isso explicasse ou justificasse algo. A dinâmica familiar em dezenas de lares havia mudado.
As crianças percebiam a tensão sem entender suas causas. Os idosos sussurravam orações em tupi-guarani, pedindo proteção contra demônios que vestiam uniformes oficiais. Os jovens começavam a falar em ir para outros lugares, mesmo que isso significasse abandonar a única terra que conheciam. E no centro de toda essa agitação social estava Helena, cada vez mais isolada. Sua decisão de denunciar havia criado ondas que ela nunca imaginou. Algumas mulheres a viam como uma heroína, a primeira a ter a coragem de quebrar o silêncio. Outras a culpavam por despertar a fera e colocar em perigo toda a comunidade. Antes dela falar, os soldados nos deixavam em paz, murmurava Dona Esperança, esquecendo convenientemente que a paz apenas significava que os crimes eram cometidos em silêncio. Mas também havia aqueles que começavam a ver na luta de Helena uma oportunidade histórica. Seu Aurélio e alguns líderes mais jovens perceberam que o caso poderia ser a chave para expor décadas de abusos sistêmicos. Se uma mulher como Helena conseguisse justiça, talvez outras também pudessem. Foi assim que, no final de 2002, uma delegação da comunidade tomou uma decisão que mudaria tudo. Buscariam organizações de direitos humanos fora da região. Se as autoridades locais não queriam ouvir, talvez alguém de fora o fizesse. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a conectar o caso de uma mulher indígena das florestas do Maranhão com uma rede internacional de ativistas que transformaria sua tragédia local em um marco global dos direitos humanos. A comunidade estava dividida, mas havia plantado a semente de uma revolução silenciosa. Como uma comunidade inteira pode se transformar quando uma única pessoa decide não mais aceitar o inaceitável? Conselho Indigenista Missionário, CIMI, São Luís. Janeiro de 2004, madrugada de 3h47. Alberto Gomes não conseguia dormir há quase 2 anos. Não desde que ouviu pela primeira vez o relato de Helena da Silva Guajajara, em março de 2003. Sentado em sua mesa de trabalho, improvisada no pequeno escritório do CIMI, cercado por pilhas de documentos, fotografias e mapas da região do Maranhão, ele parecia mais um detetive obsessivo do que um advogado de direitos humanos. As paredes de seu escritório contavam a história de uma obsessão que consumia sua vida. Mapas da região marcados com alfinetes vermelhos, indicando locais de violações. Fotografias de vítimas organizadas cronologicamente. Diagramas conectando diferentes casos através de linhas coloridas. Calendários militares sobrepondo operações oficiais com datas de crimes denunciados. Para um observador externo, parecia o covil de um investigador à beira da loucura. Minha esposa diz que não sou mais o mesmo homem com quem se casou, Alberto confessou para seu colega Vidal durante uma das incontáveis noites que passaram trabalhando no caso. Ela está certa, este caso me mudou. Alberto Gomes havia chegado àquela região com 32 anos, recém-formado em direito e cheio de ideais sobre justiça social. Nascido em uma família de classe média de São Paulo, ele poderia ter seguido uma carreira confortável em qualquer escritório da capital. Mas algo em sua consciência o chamava para trabalhar com os mais vulneráveis. Quando chegou a São Luís em 1994, Alberto pensava que entenderia os problemas dos povos indígenas através de livros e teorias acadêmicas. A realidade foi um soco no estômago. Pobreza extrema, discriminação sistemática, violência institucional, tudo era muito mais brutal do que qualquer descrição sociológica poderia capturar. Mas foi o caso de Helena que o transformou de advogado ativista em investigador obsessivo. Quando ela terminou de contar sua história, eu senti algo quebrar dentro de mim. Ele recordaria anos depois. Não era apenas raiva ou indignação, era a percepção de que todo o sistema estava podre desde a raiz. Alberto havia lidado com centenas de casos de violações de direitos humanos antes. Mas algo no caso de Helena era diferente.
Talvez fosse a crueldade calculada do crime. Talvez a idade das crianças que presenciaram indiretamente a violência. Ou talvez fosse a forma como as autoridades não apenas ignoraram o caso, mas ativamente conspiraram para encobri-lo. Suas investigações começaram seguindo protocolos legais convencionais, mas rapidamente se tornaram algo muito mais profundo. Alberto desenvolveu uma metodologia própria que combinava o trabalho jurídico tradicional com técnicas de investigação jornalística e até mesmo métodos policiais. Ele aprendeu a ler mapas topográficos, a analisar padrões de deslocamento militar, a cruzar dados que as autoridades mantinham deliberadamente separados. Passava noites inteiras entrevistando vítimas em comunidades remotas. Alberto percorria trilhas na mata em uma motocicleta velha, carregando gravadores, câmeras e formulários de denúncia. Dormia no chão das casas dos lavradores, comia farinha de mandioca e aprendeu algumas palavras básicas em tupi-guarani para se comunicar melhor com as vítimas. Ele aparecia na nossa comunidade como um fantasma, lembrou seu Aurélio. De repente estava lá, perguntando sobre coisas que ninguém queria lembrar, mas fazendo isso com tanto respeito que as pessoas acabavam falando. Sua dedicação começou a cobrar um preço pessoal altíssimo. A esposa de Alberto, Maria do Carmo, era professora na capital e havia se mudado para o Maranhão para apoiar o trabalho do marido. Mas à medida que os anos passavam, ela via Alberto se tornando cada vez mais consumido pelo caso. Ele parava de comer quando estava investigando, ficava dias sem tomar banho, falava sozinho, organizando argumentos jurídicos em voz alta pela casa, ela descreveu. Era como viver com um homem possuído. As ameaças começaram em 2003, quando ficou claro que Alberto não desistiria do caso facilmente. Ligações anônimas no meio da noite, carros sem placa seguindo-o pelas ruas de São Luís, mensagens deixadas no para-brisa de sua motocicleta. Pare de mexer onde não deve, mas as ameaças apenas intensificaram sua determinação. Quando começam a te ameaçar, é porque você está chegando perto da verdade. Ele dizia para Maria do Carmo que implorava para que ele pedisse transferência para outro caso, em outra região, longe do perigo. Alberto instalou fechaduras extras na casa, mudava suas rotinas diariamente, deixou de frequentar lugares públicos sozinho, mas continuava investigando com uma persistência que beirava a autodestruição. Sua metodologia obsessiva começou a revelar padrões que ninguém havia detectado antes. Através de meses de análise, Alberto descobriu que os crimes contra mulheres indígenas na região seguiam ciclos que coincidiam com operações militares específicas. Ainda mais perturbador, havia uma correlação geográfica quase perfeita entre as áreas de alta atividade de extração ilegal de madeira e os locais onde mulheres eram violentadas. Não era coincidência, ele anotou em seus cadernos, era estratégia. Suas descobertas o levaram a uma conclusão aterrorizante. O estupro de mulheres indígenas era uma arma de guerra deliberadamente empregada pelo Estado brasileiro. Trabalhando 16 horas por dia, Alberto conseguiu documentar pelo menos 47 casos similares ao de Helena entre 2001 e 2004. Cada caso seguia o mesmo padrão: invasão noturna, separação do marido, violência sexual prolongada, ameaças contra os filhos e o posterior silêncio das vítimas. É terrorismo de Estado, ele concluiu em um relatório de 300 páginas que se tornaria a base da petição internacional. Usar o corpo das mulheres como campo de batalha para quebrar a resistência das comunidades inteiras. Mas sua obsessão estava destruindo sua saúde física e mental. Alberto desenvolveu úlceras estomacais causadas pelo estresse. Perdeu 15 quilos em 6 meses. Começou a sofrer de insônia crônica e ataques de ansiedade. Maria do Carmo, às vezes, o encontrava chorando sobre os documentos do caso, completamente exausto emocional e fisicamente.
Eu sabia que se ele me parasse, ia acabar morrendo por causa deste caso, ela recordou. Mas também sabia que se ele parasse, uma parte dele morreria de qualquer jeito. A pressão psicológica se intensificou quando autoridades brasileiras tentaram desacreditar Alberto pessoalmente. Relatórios internos do Ministério Público o descreviam como um advogado radical com agenda política antigovernamental. Tentaram vinculá-lo a movimentos de sem-terra. Investigaram suas finanças procurando irregularidades. Questionaram sua formação acadêmica e experiência profissional. Era uma campanha coordenada para destruir minha credibilidade, Alberto percebeu. Se me conseguissem silenciar as vítimas, tentariam silenciar quem as representava. O ponto de ruptura chegou em setembro de 2004. Alberto recebeu uma ligação anônima informando que sua casa havia sido marcada e que ele tinha 48 horas para deixar o Maranhão se quisesse continuar vivo. Naquela noite, Maria do Carmo fez uma mala e voltou para São Paulo, implorando para que o marido a acompanhasse. Alberto tomou a decisão que definiria não apenas sua vida, mas o destino do caso. Ficaria. Se eu sair agora, Helena e todas as outras mulheres nunca terão justiça, ele disse para a esposa. Não posso viver com isso na consciência. Sozinho no Maranhão, Alberto mergulhou ainda mais profundamente na investigação. Sua obsessão se tornou total, consumindo cada momento de sua existência. Ele havia se tornado muito mais que um advogado. Era o último guardião da memória de crimes que o Estado queria apagar da história. Em dezembro de 2004, trabalhando sozinho em seu escritório às 4 da manhã, Alberto finalizou o documento que mudaria tudo. Uma petição de 400 páginas dirigida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, documentando não apenas o caso de Helena, mas todo o padrão sistemático de violência de Estado contra mulheres indígenas no Maranhão. Quando enviou o documento, Alberto sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Não era mais apenas um advogado representando uma cliente. Era um homem que havia dedicado sua vida inteira a garantir que a voz de Helena da Silva Guajajara ecoasse pelos corredores da Justiça Internacional. Até onde um homem pode ir em busca da verdade antes de se perder completamente no processo? Alberto estava prestes a descobrir. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Washington, D.C. 15 de março de 2005, 3 anos após o crime. O envelope lacrado que chegou à sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos naquela manhã de março continha muito mais do que Alberto Gomes imaginava quando o enviou 2 semanas antes. Dentro dele estava a chave para uma revolução jurídica que transformaria para sempre o tratamento dos crimes contra mulheres indígenas no continente americano. O doutor Santiago Canton, relator especial para os direitos das mulheres da CIDH, abriu o documento com a rotina de quem havia lido milhares de petições similares. Nas primeiras páginas, parecia outro caso trágico, mas comum, de violência institucional na América Latina. Outra mulher indígena estuprada por agentes do Estado. Outra família destruída pela impunidade. Outra justiça que falhava em proteger os mais vulneráveis. Mas à medida que avançava na leitura, o doutor Canton percebeu que estava diante de algo extraordinário. Não era apenas uma denúncia, era um trabalho de investigação forense que rivalizava com qualquer produção acadêmica sobre violência de gênero e direitos indígenas. Este documento vai mudar nossa jurisprudência, murmurou para sua assistente, a doutora Carmen Lomelin. A petição de Alberto Gomes utilizava uma abordagem revolucionária, que combinava 3 elementos nunca antes integrados de forma tão sistemática: análise de gênero, direitos indígenas e teoria do terrorismo de Estado. O resultado era uma argumentação jurídica que expunha não apenas crimes individuais, mas um padrão estrutural de violência. Mas a verdadeira inovação estava na metodologia de documentação.
Alberto havia desenvolvido o que chamou de mapeamento da violência sistemática, uma técnica que cruzava dados militares, denúncias de violações, padrões geográficos e ciclos temporais para demonstrar cientificamente que os crimes contra mulheres indígenas não eram eventos isolados, mas componentes de uma estratégia coordenada. Vejam estes gráficos, mostrou o Dr. Canton à sua equipe durante uma reunião. Há uma correlação de 87% entre as operações militares contra a extração ilegal de madeira e os casos de violência sexual contra mulheres indígenas na mesma região, com um intervalo máximo de 72 horas. A descoberta mais perturbadora estava escondida nos detalhes aparentemente técnicos. Através de uma sofisticada análise estatística, Alberto havia descoberto que os crimes seguiam padrões que só poderiam existir se fossem coordenados centralmente. Os horários das invasões, sempre entre 2 e 4 horas da manhã. A duração média dos ataques, de 35 a 45 minutos. O tipo específico de ameaças proferidas, sempre mencionando os filhos. A escolha das vítimas, sempre mulheres de entre 20 e 35 anos, mães de família. É impossível que diferentes soldados, em distintas operações, desenvolvam por acaso um modus operandi tão padronizado, concluía a análise. Isso indica um treinamento específico ou ordens diretas. Paralelamente, uma revolução estava acontecendo no direito internacional. Em 2004, a Corte Interamericana havia sentado precedentes importantes no caso Plano de Sanches versus Guatemala, reconhecendo pela primeira vez que a violência sexual contra as mulheres indígenas constituía uma violação específica que combinava a discriminação de gênero com a discriminação étnica, adocrotero. Elizabeth Abby Merced, nova juíza da Corte Interamericana, havia estudado extensamente a interseccionalidade da violência, como diferentes formas de discriminação se potencializam quando se combinam. O caso de Helena chegava no momento perfeito para aplicar essas teorias revolucionárias. Este caso pode sentar o precedente definitivo sobre a violência interseccional. Anotou em seus primeiros estudos do processo. A tecnologia também trouxe avanços inesperados. Em 2005, os sistemas de georreferenciamento se tornaram acessíveis para as organizações de direitos humanos. Alberto conseguiu criar mapas digitais precisos que sobrepunham dados militares oficiais, obtidos através de solicitações de informação pública, com as localizações exatas dos crimes denunciados. O resultado foi visual e cientificamente devastador. Um padrão geográfico que mostrava como a violência sexual era empregada sistematicamente para limpar territorialmente áreas consideradas problemáticas pelas autoridades militares. A nova pista mais importante veio de uma fonte completamente inesperada. Em junho de 2005, um ex-soldado da 22ª Brigada de Infantaria de Selva contatou Alberto através de intermediários. O sargento João Carlos Mendonça havia sido dado como desaparecido após desertar do exército, mas, na verdade, estava escondido em São Paulo, atormentado pela culpa dos crimes que havia presenciado. Eu vi coisas que já não podia suportar, confessou durante um encontro clandestino em um café da periferia da capital. Não participei diretamente do que aconteceu com a mulher na aldeia, mas eu sabia que ia acontecer. O depoimento de Mendonça revelou a estrutura interna da operação. Segundo ele, existiam listas de alvos, elaboradas por oficiais de inteligência militar. As mulheres indígenas casadas com homens suspeitos de simpatizar com os guardiões da floresta eram classificadas como objetivos secundários para operações especiais de interrogatório. Interrogatório especial era o eufemismo que usavam, explicou Mendonça, com as mãos trêmulas enquanto falava. Todo o mundo sabia o que significava. Era para quebrar a moral das comunidades, para fazer as famílias colaborarem por medo. Ainda mais chocante,
Existia um protocolo específico para estes crimes. Mendonça descreveu um manual não oficial que circulava entre certas unidades, detalhando como conduzir operações de persuasão psicológica contra as populações indígenas. O documento incluía instruções sobre como escolher as vítimas, como maximizar o impacto traumático e como assegurar que as vítimas lhe denunciassem posteriormente. Era ciência aplicada para causar terror, resumiu Mendonça com evidente nojo. Eles haviam transformado a tortura e o estupro em técnicas militares padronizadas. O testemunho foi gravado em vídeo com tecnologia que garantia o anonimato visual. Usando técnicas de distorção de voz e rosto, Alberto conseguiu preservar a identidade de Mendonça, enquanto documentava revelações que demonstrariam definitivamente a natureza institucional dos crimes. Mas a descoberta mais revolucionária veio da inovadora análise psiquiátrica realizada em Helena. A doutora Pilar Calveiro, uma especialista argentina em trauma e terrorismo de Estado, desenvolveu uma nova metodologia para documentar as sequelas específicas da violência sexual sistemática. Através de técnicas que combinavam a neuropsicologia com a antropologia médica, conseguiu demonstrar que o trauma de Helena tinha características que só podiam ser o resultado de uma violência especificamente projetada para destruir a identidade cultural e de gênero simultaneamente. Não foi apenas um estupro, explicou a doutora Calveiro em seu relatório de 89 páginas. Foi uma forma específica de tortura projetada para atacar não só o corpo individual da vítima, mas sua conexão com a comunidade, sua identidade materna, sua dignidade como mulher indígena. A análise revelou algo que nenhum caso anterior havia documentado cientificamente. Os insultos racistas proferidos durante o crime, combinados com a violência sexual específica empregada, criavam um tipo particular de trauma que atacava simultaneamente a identidade étnica, de gênero e familiar da vítima. Era uma forma de violência deliberadamente projetada para um máximo impacto psicológico e social. Em dezembro de 2005, a CIDH tomou uma decisão histórica. Pela primeira vez em sua história, a comissão admitiu uma petição baseada principalmente em evidência científica de padrões sistemáticos de violência interseccional. O caso Silva Guajajara versus Brasil se tornaria o primeiro processo internacional a reconhecer oficialmente que a violência sexual contra mulheres indígenas constituía uma forma específica de crime contra a humanidade. Este caso mudará para sempre como o direito internacional trata a violência de gênero, declarou o Dr. Canton durante a sessão em que se decidiu admitir a petição. O Estado brasileiro respondeu com uma massiva contraofensiva jurídica. Uma equipe de 23 advogados especializados em direito internacional foi contratada pelo governo para impugnar cada aspecto técnico e científico da petição. Eles questionaram a metodologia de Alberto, a credibilidade das vítimas, a validade das análises estatísticas e até mesmo a competência da CIDH para julgar o caso. Mas algo havia mudado irrevogavelmente. Pela primeira vez desde março de 2002, Helena da Silva Guajajara já não estava sozinha. Sua voz havia encontrado amplificação através da ciência, da tecnologia e de uma nova geração de juristas especializados em direitos humanos que compreendiam as dimensões interseccionais de sua tragédia. Como a combinação da determinação humana, o avanço científico e a evolução jurídica pode transformar uma injustiça local em um marco global? A resposta viria nos anos seguintes, à medida que o caso avançava inexoravelmente para o julgamento final. Corte Interamericana de Direitos Humanos, San José, Costa Rica, 30 de agosto de 2010, 8 anos e 5 meses após o crime. O silêncio no tribunal era ensurdecedor quando o juiz-presidente Diego Garcia Sayán ergueu o documento que mudaria para sempre a história da justiça internacional.
Sentada na primeira fila, Helena da Silva Guajajara segurava firmemente a mão do marido, seus olhos fixos no homem que estava prestes a pronunciar as palavras que havia esperado por mais de 8 anos. A corte considera provado que as primeiras palavras da sentença ecoaram no tribunal como um trovão. Ali estavam reunidos não apenas os protagonistas diretos do caso, mas representantes de governos, organizações internacionais, acadêmicos e jornalistas que sabiam que estavam testemunhando um momento histórico. No lado direito do tribunal, a delegação brasileira parecia derrotada mesmo antes da leitura completa. Durante 3 anos de batalha jurídica internacional, o Estado brasileiro havia mobilizado recursos gigantescos para impugnar cada vírgula da acusação. Contrataram os melhores escritórios de advocacia internacionais. Produziram milhares de páginas de contestações técnicas. Enviaram comissões especiais para reinvestigar o caso. Mas nada havia funcionado. A verdade, quando finalmente emerge à luz, tem uma força que nenhuma articulação política pode conter. A sentença começou destruindo sistematicamente cada uma das defesas do Estado brasileiro. A Corte rejeita categoricamente a alegação de que os fatos nem ocorreram, declarou o juiz Garcia Sayán. As provas apresentadas, incluindo testemunhos, análises periciais, documentação médica e psicológica, comprovam de forma inequívoca que a senhora Helena da Silva Guajajara foi vítima de violência sexual por parte de agentes do Estado. Mas o verdadeiro choque veio quando a Corte foi além do caso individual. Esta Corte determina que a violência sofrida pela senhora Guajajara não foi um ato isolado, mas parte de um padrão sistemático de violência de gênero contra mulheres indígenas em situação de conflito, caracterizando uma grave violação aos direitos humanos com características de crime contra a humanidade. Por 8 anos, as autoridades brasileiras haviam insistido que se tratava de um crime comum, cometido por soldados indisciplinados. Agora, o mais alto Tribunal de Direitos Humanos do continente declarava oficialmente que o Estado brasileiro havia empregado a violência sexual como arma de guerra contra as populações indígenas. A reação da delegação brasileira foi de um choque genuíno. O embaixador, chefe da representação governamental, deixou cair os papéis que segurava. Durante décadas de carreira diplomática, ele nunca havia presenciado uma condenação tão devastadora. Mas a verdade mais perturbadora ainda estava por vir. A Corte determina que a ausência de uma investigação efetiva não constituiu uma negligência, mas uma política deliberada de encobrimento institucional, continuou o juiz. As autoridades brasileiras não apenas falharam em investigar os crimes, mas conspiraram ativamente para encobri-los. A investigação internacional havia revelado algo que nem mesmo Alberto Gomes suspeitava por completo. Durante os procedimentos na Corte, surgiram documentos internos do governo brasileiro que provavam que autoridades de alto escalão sabiam dos crimes e haviam dado instruções específicas para que não fossem investigados. Um memorando datado de abril de 2002, apenas um mês após o crime contra Helena, dizia textualmente: casos que envolvam supostas violações por parte de militares em zonas de operação devem ser tratados com extrema discrição, priorizando a imagem institucional das Forças Armadas. O general Ricardo Vasques, que comandava a 22ª Brigada de Infantaria de Selva em 2002, foi pessoalmente identificado. Documentos militares desclassificados pela própria Corte mostravam que ele havia recebido relatórios detalhados sobre incidentes que envolviam suas tropas e mulheres indígenas. Sua resposta consistente era ordenar o arquivamento dos relatórios por falta de elementos probatórios. Ainda mais chocante, Vasques havia sido promovido a general de divisão 2 anos após o crime contra Helena,
o que sugere que sua conduta não apenas foi tolerada, mas recompensada pela hierarquia militar. A verdade sobre a cadeia de comando também surgiu durante o julgamento. O coronel Humberto Salles, que havia negado categoricamente qualquer participação militar nos crimes, foi confrontado com registros de comunicação que provavam que ele estava coordenando pessoalmente as operações na região durante março de 2002. Interceptações de rádio militar apresentadas pela corte mostravam Salles dando instruções específicas sobre como tratar os elementos subversivos nas comunidades indígenas, incluindo referências codificadas a medidas especiais de persuasão. Mas a descoberta que mais chocou o tribunal foi a revelação de que existia um manual. Durante as investigações, peritos da corte encontraram referências a um documento interno das Forças Armadas intitulado Protocolo para Operações de Contragarantia da Lei e da Ordem em Áreas Rurais. O manual, elaborado em 1999, incluía seções específicas sobre o uso de pressão psicológica contra estruturas familiares para obter colaboração. Embora o documento completo nunca tenha sido encontrado, supostamente destruído em 2004, fragmentos recuperados de arquivos militares continham instruções que correspondiam exatamente ao modus operandi utilizado contra Helena e outras vítimas. A identidade dos soldados específicos que cometeram o crime também foi revelada. Através do cruzamento de dados militares, registros de deslocamento de tropas e testemunhos de ex-militares, a investigação identificou 3 soldados da 22ª Brigada que estavam na região na noite de 22 de março de 2002. O cabo José Luiz Ramírez, o soldado Miguel Ângelo Cortes e o soldado Rubens Amora Esquivel. A corte determina que estes 3 indivíduos, agindo em nome e sob o comando do Estado brasileiro, são os responsáveis diretos pelos crimes contra a senhora Guajajara, declarou o juiz. Mas o que mais impactou o tribunal foi constatar que os verdadeiros responsáveis estavam escondidos à vista de todos. Ramírez havia sido transferido para outra unidade militar pouco depois de março de 2002 e promovido a sargento. Cortes havia se aposentado do exército com honras militares em 2006. Zamora continuava em serviço ativo, tendo sido inclusive condecorado por serviços prestados à segurança nacional. Os perpetradores diretos não apenas não foram punidos, observou a juíza Elizabeth Abby Merched durante a leitura da sentença. Foram recompensados por suas ações, demonstrando que o Estado considerava os crimes como serviços prestados. A revelação mais perturbadora veio no final do julgamento. A corte determinou que as autoridades civis também estavam envolvidas no encobrimento. O então governador do Maranhão havia recebido relatórios sobre violações sistemáticas na região e havia ordenado que fossem tratadas com discrição para evitar escândalos. O secretário de Segurança Pública, que havia desqualificado publicamente as denúncias de Helena, mantinha correspondência regular com os comandantes militares, coordenando estratégias para desacreditar as vítimas e intimidar os advogados de direitos humanos. A conspiração para encobrir estes crimes alcançou os mais altos níveis do governo brasileiro, concluiu o juiz Garcia Sayan. Quando a sentença finalmente concluiu, após 4 horas de leitura, o silêncio no tribunal foi quebrado por algo que ninguém esperava. Helena da Silva Guajajara, que havia permanecido em silêncio durante todo o julgamento, levantou-se lentamente e com uma voz clara e firme disse em português: "Obrigada por finalmente ouvirem minha voz." Não eram lágrimas de dor as que corriam por seu rosto, eram lágrimas de alívio. Por 8 anos e 5 meses, ela havia carregado sozinha o peso da verdade. Agora, finalmente, o mundo inteiro sabia que ela não havia mentido, não havia exagerado, não havia inventado nada. Era uma mulher que havia sofrido crimes hediondos nas mãos do próprio Estado, que deveria protegê-la.
A verdade sempre havia estado ali, escondida atrás de uniformes oficiais, encoberta por documentos classificados, mascarada por negações burocráticas. Mas quando finalmente emergiu à luz, revelou algo muito maior que um crime individual. Todo um sistema de opressão que utilizava o corpo das mulheres indígenas como campo de batalha para suas guerras contra os pobres e os diferentes. Como é possível que a verdade permaneça oculta por tanto tempo, quando os responsáveis estão literalmente à vista de todos? A resposta estava na seguinte e última fase da história: as consequências desta revelação para todos os envolvidos. Aldeia Jatobá, Maranhão. 30 de agosto de 2015, 5 anos após a sentença. A casa de Helena da Silva Guajajara parecia a mesma de 2002, mas algo fundamental havia mudado. Nas paredes de madeira, agora pendiam certificados emoldurados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na mesa da cozinha, traduções em tupi-guarani da histórica sentença que a transformou de vítima invisível em um símbolo global de resistência. Mas a vitória jurídica havia cobrado um preço que poucos imaginavam. Muitas pessoas pensam que ganhar na corte resolve tudo, disse Helena durante uma rara entrevista concedida em 2015. Mas a justiça no papel é diferente da justiça na vida real. Suas palavras carregavam o peso de quem havia descoberto que o reconhecimento oficial não apaga o trauma nem devolve os anos perdidos. O Brasil havia sido condenado a pagar reparações históricas, $400 mil americanos em indenizações, tratamento médico vitalício para a família e a implementação de políticas públicas para prevenir crimes similares. Em teoria, era uma vitória completa. Na prática, 5 anos depois, Helena havia recebido apenas uma parte do dinheiro. O tratamento médico prometido só estava disponível na capital, a centenas de quilômetros de distância, e as políticas de prevenção existiam apenas no papel. Mas algumas mudanças foram reais e transformadoras. Em 2011, o Brasil reforçou leis para incorporar os tratados internacionais de direitos humanos com mais seriedade. O caso Guajajara havia forçado uma revolução jurídica que beneficiaria milhares de futuras vítimas. Protocolos específicos para a investigação da violência sexual contra mulheres indígenas foram implementados em todo o país. Treinamentos obrigatórios sobre direitos humanos se tornaram parte da formação militar básica. Um sistema nacional de monitoramento de violações foi estabelecido. A mudança mais significativa foi cultural. Antes do caso de Helena, as mulheres indígenas eram invisíveis para a justiça brasileira, explicou Alberto Gomes, que continuava dirigindo o CIMI. Agora, quando uma mulher indígena denuncia violência, as autoridades sabem que o mundo está observando. Centenas de casos similares que permaneciam arquivados foram reabertos. Outras vítimas, inspiradas pela coragem de Helena, encontraram a força para quebrar décadas de silêncio. Surgiu uma rede nacional de organizações especializadas nos direitos das mulheres indígenas, financiada parcialmente pelas reparações ordenadas pela Corte. Mas os perpetradores diretos nunca enfrentaram consequências reais. José Luiz Ramírez, Miguel Ângelo Cortes e Rubens Zamora Esquivel, os 3 soldados identificados como os responsáveis diretos pelo crime, nunca foram processados criminalmente. Ramírez havia morrido em 2012, em um acidente de motocicleta. Cortes vivia aposentado em uma cidade do litoral. Zamora continuava em serviço ativo, agora como sargento. A Justiça Militar brasileira alegou que não havia provas suficientes para processos penais individuais. Uma amarga ironia, considerando que a Corte Interamericana havia encontrado provas suficientes para condenar o Estado inteiro. O general Ricardo Vasques teve um destino diferente. Em 2013, ele foi discretamente transferido para um posto administrativo em Brasília e forçado a uma aposentadoria antecipada em 2014.
Oficialmente, por reestruturação organizacional. Extraoficialmente, porque sua presença em postos de comando se havia tornado politicamente insustentável. Foi uma punição simbólica, observou um analista militar que preferiu não ser identificado. Suficiente para satisfazer as críticas internacionais, mas não suficiente para sentar um precedente real de responsabilização. A confissão mais surpreendente veio de uma fonte totalmente inesperada. Em dezembro de 2014, o ex-sargento João Carlos Mendonça, o desertor que havia fornecido um testemunho crucial para a investigação, publicou um livro de memórias intitulado O Preço do Silêncio. Nele, revelou detalhes ainda mais perturbadores sobre as operações sistemáticas contra as comunidades indígenas. Participei em crimes que me perseguem até o dia de hoje, escreveu Mendonça. O caso de Helena da Silva Guajajara nem foi uma exceção. Foi a regra. Era assim que fazíamos a pacificação na floresta. O livro causou um escândalo nacional, mas também revelou a verdadeira extensão do problema. Mendonça descreveu pelo menos 12 operações similares, das quais teve conhecimento direto entre 2000 e 2003. Forneceu nomes, datas, locais e detalhes que permitiram a outras famílias entender finalmente o que havia acontecido com suas filhas, esposas e irmãs. Ler aquele livro foi como encontrar as peças perdidas de um quebra-cabeças terrível, disse seu Aurélio, o líder comunitário que havia apoiado Helena desde o início. Finalmente entendemos que nossa região havia sido um laboratório para experimentos de terror. Mas a confissão de Mendonça também revelou por que a justiça completa permanecia impossível. A cadeia de comando que ordenou estes crimes chegava muito mais alto do que qualquer um imagina, escreveu. Havia ordens que chegavam diretamente do Ministério da Defesa, de pessoas cujos nomes nunca serão revelados, que consideravam a violação de mulheres indígenas como uma ferramenta legítima de guerra. 15 anos após o crime, Helena vivia uma realidade complexa e ambígua. Sua casa havia sido remodelada com o dinheiro das reparações. Seus filhos haviam estudado e construído suas próprias vidas. Ela havia se tornado uma referência internacional em direitos humanos, convidada a conferências em universidades e organizações de todo o mundo. Mas à noite ainda tinha pesadelos. Ainda despertava em pânico quando ouvia ruídos estranhos. Ainda levava em seu corpo e em sua alma as cicatrizes de uma violência que nenhuma sentença judicial poderia curar por completo. A justiça chegou, disse em sua última entrevista pública em 2018. Mas a cura é um processo que dura a vida inteira. O legado do caso transcendeu as fronteiras nacionais. A sentença Guajajara versus Brasil foi citada em dezenas de casos similares em toda a América Latina. Tornou-se uma referência obrigatória nas faculdades de direito. Inspirou novas legislações sobre violência de gênero em pelo menos 8 países do continente. Mais importante ainda, estabeleceu que a violência sexual contra as mulheres indígenas já não era um problema local ou cultural, mas uma violação dos direitos humanos que exigia atenção internacional. Mas talvez a transformação mais profunda tenha ocorrido na própria Helena, a mulher tímida de 2002 que só falava tupi-guarani e tinha medo das autoridades, havia se tornado uma líder respeitada que dominava 3 idiomas e enfrentava presidentes e generais sem se intimidar. Eles pensaram que me destruiriam, refletiu durante uma cerimônia em sua homenagem em 2020. Mas, na verdade, me transformaram em algo que nunca imaginaram. Uma mulher indígena que já não tem medo de dizer a verdade. Alberto Gomes, agora com cabelos grisalhos e rugas, que contavam a história de 2 décadas de luta, tinha uma perspectiva filosófica sobre o caso. Conseguimos provar que é possível vencer o Estado, mas também aprendemos que vencer o Estado não é a mesma coisa que transformar a sociedade. Isso leva gerações.
O resultado final permanecia incompleto e provavelmente sempre permaneceria. Centenas de casos similares ainda aguardavam ser investigados. Milhares de mulheres indígenas continuavam vulneráveis à violência institucional. A cultura militar que havia produzido os crimes de 2002 havia sido modificada, mas não completamente transformada. E no final, a pergunta que ecoava nas florestas do Maranhão não tinha uma resposta simples. Valeu a pena? Para Helena, que sacrificou anos de sua vida e expôs sua família a riscos inimagináveis, a resposta era complexa. Valeu a pena para as outras mulheres que não terão que passar pelo que eu passei, respondeu. Mas não sei se valeu a pena para mim. A história de Helena da Silva Guajajara não teve um final de Hollywood. Não houve uma reconciliação emocional com seus agressores. Não houve uma cura completa do trauma. Não houve uma transformação total do sistema que havia permitido os crimes. Mas teve algo talvez mais importante. Teve consequências. Uma mulher indígena das florestas do Maranhão havia falado e o mundo havia escutado. E isso, por si só, mudou para sempre o que era possível para as mulheres como ela. Será que a verdadeira justiça reside na punição dos culpados ou na transformação que impede que ocorram crimes similares? Será que uma vitória imperfeita ainda é uma vitória pela qual vale a pena lutar?